Olá a todos, boa tarde. Com um atraso de 1 minutinho, acho, 2, começando o meu projeto de 2020 que eu tinha deixado, de um pouquinho de lado por pura falta de tempo, que é o início de lives falando sobre esse tema tão importante, dificuldades de aprendizagem. Sou Maria das Graças, psicóloga clínica, especializando em neuropsicologia e atendo crianças e adolescentes a partir de 6 anos de idade, crianças em idade escolar. Então estamos aí nesse comecinho de ano, ainda um pouco num ritmo um pouco devagar, vindos aí de um recesso de fim de ano. Tivemos nesse ano de 2020 muitos altos e baixos, um ano totalmente atípico, Nossas crianças ficaram sem aulas, e fomos apresentados a essa modalidade online. Muitas crianças e adultos também tiveram dificuldade em se adaptar a esse contexto novo, a esse novo normal. De antemão, eu quero desejar a todos um feliz 2021 e que esse ano possamos ter saúde, acesso à cura, à vacina, para que possamos voltar a ter a nossa normalidade. Esse novo normal que vai ser um pouco diferente, do que estamos acostumados, mas é assim mesmo, é vida que segue. Então, desde o ano passado, eu tinha em mente esse projeto de começar essa série de lives para falar sobre as dificuldades de aprendizagem, os transtornos, o que pode implicar num desempenho ruim de uma criança no contexto escolar. E por pura falta de tempo, eu não tinha conseguido iniciar. Então vamos ver se agora, primeiro dia útil de janeiro, eu consigo semanalmente ter esse tempinho para falar com vocês, você que está aí do outro lado, que tem o seu filho, a sua criança, que apresenta um boletim abaixo do esperado, tem dificuldade na alfabetização, não consegue fazer as tarefas de casa, tá bom? Quero convidar vocês também para conhecerem o meu site, neuropsicologanatal.com.br. Então, nesse site tem algumas informações sobre a avaliação neuropsicológica, que é o meu trabalho, é o trabalho que eu tenho a oferecer para vocês, que pode ajudar no diagnóstico e no prognóstico da criança com essas dificuldades. Então, nesse site tem uma seção que você vai encontrar lá que se chama Saiba Mais. Dentro dessa seção tem alguns vídeos muito curtos, muito bons, muito didáticos, que falam sobre a aprendizagem, de alguns transtornos que a criança pode apresentar, como um TDAH, uma dislexia, não é? Então, acho que é importante ter um pouco de conhecimento em relação a isso. Então, o que eu quero trazer para vocês como reflexão para a gente começar o nosso bate-papo é sobre o ano de 2020. Tivemos um ano totalmente atípico, as aulas foram interrompidas em meados de março, e aí nós temos vários problemas aí. Crianças, por exemplo, muito pequenas, que não estavam adaptadas ainda à escola, ou crianças que estavam iniciando o seu ano letivo, conhecendo o ambiente escolar pela primeira vez, tiveram que voltar para casa. E crianças mais velhas, que já estavam inseridas no contexto escolar, tiveram que passar a estudar na modalidade online, ainda passaram algum tempo sem aula. Então, essas são variantes que podem ter prejudicado no desempenho escolar do seu filho. Mas a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: e antes, como era o desempenho escolar da sua criança? Antes das aulas online, ele já tinha dificuldade? Ele já apresentava um boletim
que ficava abaixo do esperado para sua faixa etária, não conseguia acompanhar os colegas de classe? E como é o comportamento da sua criança na escola? É uma criança mais introspectiva ou é aquela criança impulsiva que atrapalha a aula, fica levantando da carteira, interrompendo o professor, tirando a concentração dos outros colegas? Então, são questões que eu trago para a reflexão de vocês, pais, porque isso são informações importantes que podem ajudar numa avaliação. Então, eu quero trazer para vocês o que é uma avaliação neuropsicológica. Então, de 10 anos para cá tem crescido muito os estudos nessa área, o mercado também está conhecendo mais do que se trata uma avaliação, e algumas crianças que eu recebo já são encaminhadas ou pela escola ou por um neuropediatra, um neurologista pediatra. Então, em que momento nós precisamos buscar uma avaliação neuropsicológica? Então, o nome correto hoje é avaliação psicológica com enfoque neuropsicológico. É um processo abrangente que pode durar de 8 a 10 sessões e só pode ser feita por um psicólogo ou um psicólogo que tenha conhecimento na área da neuropsicologia. Então, através de começamos por uma longa entrevista com os pais para poder entender como é o desenvolvimento dessa criança, desde a sua gestação até as primeiras etapas do desenvolvimento, né? Como que foi o desmame dessa criança, com quanto tempo ela aprendeu a andar, com quanto tempo ela aprendeu a falar, não é? Primeiras frases, primeiras palavras, e aí a gente vai fazendo um apanhado de todo esse histórico. Então, hábitos da criança. Então, como é a rotina da criança hoje? O que ela faz quando ela acorda? Né, como ela ia para a escola, né, ela ia contra a vontade. Enfim, né, nós fazemos uma investigação bem detalhada em relação também à coordenação motora da criança, histórico médico, se a criança já passou por alguma internação, por alguma cirurgia. Então, todas as informações da família são importantes. Se no caso a criança passa mais tempo com um cuidador, no caso uma avó ou uma babá, essa pessoa também deverá ser ouvida. Então esse é o primeiro passo, é uma entrevista inicial, para a gente entender qual é a demanda, por qual motivo a criança está sendo trazida para a avaliação neuropsicológica. E depois passamos para as outras etapas, que também podem trazer questionários, que a família irá responder, também relacionado ao comportamento e à personalidade da criança. Né? Entra, desde o primeiro momento, a observação clínica do profissional, porque é importante, os detalhes podem trazer muitas informações. Então, o que esses pais trazem, como eles falam sobre essas informações, não é? Depois passamos para uma parte de aplicação de testes. São testes que vão avaliar as funções cognitivas da criança, né? Também avaliamos a personalidade, ou seja, como a criança se expressa, como a criança consegue resolver as suas questões, não é? Como ela elabora, né, os seus conflitos. Então, às vezes, a criança é muito introspectiva, os pais não sabem o que está acontecendo com a criança, e um teste projetivo, por exemplo, onde a criança vai poder expressar através de uma forma lúdica os seus conflitos, nós poderemos ter uma base, né, uma noção do que essa personalidade da criança pode influir no seu comportamento e nas suas dificuldades escolares.
Por exemplo, se há um conflito em família, não é? Um casal em processo litigioso de separação, isso pode influenciar, né, no comportamento da criança e, consequentemente, no seu rendimento escolar. Então, esses testes que eu mencionei, eles podem avaliar a linguagem oral e escrita da criança, então, como ela expressa uma narrativa, como ela faz uma redação, como é a escrita dela. Ela escreve de uma forma mais rebuscada, é difícil entender o que a criança escreve. Às vezes a gente encontra crianças que não conseguem elas mesmas lerem o que acabaram de escrever quando a gente pede para a criança fazer, por exemplo, uma redação. Ou numa testagem que tem uma leitura, nós vemos às vezes a criança com mais relutância em uma palavra mais longa, ou uma troca fonêmica, né? Troca o sonzinho das palavras, como o P e o B, o M, o N, não é? E a forma como ela ouve também influencia a forma de como ela escreve. Então é preciso ser bem atento nesses detalhes. Então, avaliamos também a atenção. A atenção está presente em toda a testagem, porque se a criança não tem motivação para fazer alguma tarefa, consequentemente ela não vai prestar atenção e às vezes ela pode cometer erros, tanto por desatenção como impulsividade. Então, uma criança mais ansiosa quer terminar logo para ficar livre por algum motivo, ou não está gostando, né, da tarefinha que a gente coloca para elas podem errar por desatenção. Outra função cognitiva muito importante que nós avaliamos são as funções executivas. Elas abrangem toda a avaliação, porque as funções cognitivas são o nosso controle, a habilidade cognitiva e o processamento, o planejamento. Então, que decisão eu tomo diante de algumas situações? Então, de uma forma prática, onde entra o controle inibitório? Então, às vezes, a gente precisa atravessar uma rua e aí vemos que tem os carros passando, nós estamos ali na faixa de pedestres, não é? E aí tem pessoas que não esperam o farol fechar e atravessam. Então, está colocando a sua vida em risco. Então, será que esse controle inibitório dessa pessoa, desse exemplo, está muito adequado? Então, esse tempo que a gente para e pensa e toma uma decisão é onde a gente utiliza o nosso controle inibitório, né? Temos também uma avaliação da coordenação motora. Então, a forma como a criança pega um lápis pode prejudicar muito a sua forma de escrita. Então, se ela tem a habilidade para pegar um lápis de uma forma correta, né? Tem criança que pega um lápis meio atravessado, não é? Isso contribui para que a letra não seja muito precisa, não é? Então, a gente avalia essa coordenação motora fina, coordenação motora grossa, né? Como ela tem os movimentos mais amplos, né? Ou seja, avaliamos tudo que for possível que envolve cognição. Quando a gente fala em inteligência, né, nós temos uma referência que seria o boletim escolar. Então, muitas vezes, as pessoas falam que o filho é mais ou menos inteligente de acordo com o seu boletim. Mas se eu te falar que existem mais de 150 tipos de inteligência e que nós temos habilidades, potencialidades e facilidades mais em umas do que em outras, você acredita? Então, quando a gente fala num teste de inteligência, ele avalia não só a inteligência, mas todas essas funções que eu estou mencionando para você, porque elas trabalham em conjunto. Apesar da gente nomear, colocar de uma forma separada, as nossas funções cognitivas, elas trabalham em conjunto, elas trabalham juntas. A gente precisa fazer uma avaliação também da nossa memória.
E a inteligência utiliza a nossa memória. Quando a gente fala, por exemplo, de uma inteligência cristalizada. Quando a gente fala de uma inteligência cristalizada, nós estamos falando de um conhecimento que nós adquirimos ao longo do nosso tempo de vida. Então, nós buscamos essa informação para resolver problemas. E isso entra numa avaliação tanto de memória quanto de inteligência. Nós temos também a inteligência fluida, que é a nossa capacidade de resolver problemas sem a ajuda de ninguém, manipulando algumas informações e conhecimentos que nós temos, mas que não foram necessariamente aprendidos. Como eu disse, na avaliação neuropsicológica, também é importante fazermos uma avaliação de personalidade. Então, isso vai trazer algumas informações em relação ao humor e ao comportamento da criança. Então, às vezes, uma criança mais introspectiva tem uma dificuldade de socialização na escola. Eu já atendi crianças que têm vergonha de perguntar ao professor, de tirar sua dúvida, de dizer que não está entendendo determinada disciplina. A avaliação do comportamento. Então, como a criança se comporta, no consultório é um reflexo, talvez ali muito parecido de como ela se comporta em casa, na escola. Então, temos crianças que são mais desafiadoras também, aquelas crianças que não obedecem, ordens de superiores, não é? Temos também as habilidades sociais, que é muito importante a gente avaliar de que forma que essa criança ela consegue resolver os seus problemas do cotidiano. Então, essas habilidades sociais, elas envolvem comunicação, o seu desempenho social, o seu funcionamento acadêmico, a vida escolar, a vida em família, autocuidado, autogerenciamento. Então, é muito importante avaliarmos tudo isso. Mas e aí, depois que a gente tem esse apanhado de informações? É importante frisar que cada ser humano é único. Então, não existe aí uma receita de bolo. Os testes, os questionários, as escalas, eles dão uma direção, eles dão um norte dentro de uma avaliação. Mas sempre é necessário que se faça um bom estudo de caso, para que possamos fazer uma conclusão adequada, para que esse resultado contribua para um diagnóstico e que possa ajudar essa criança com as dificuldades apresentadas, não é? Então, através dessa avaliação, como eu disse, nós identificamos principalmente as potencialidades e as dificuldades da criança. Não é? Essas dificuldades, elas podem ser obstáculos à forma peculiar como a criança aprende, que podem ser tanto questões emocionais, como eu já disse, ou cognitivas. E esse diagnóstico ele deve ser realizado o quanto antes possível, quanto mais cedo para uma intervenção. Então, hoje eu trabalho apenas com avaliação neuropsicológica, eu não trabalho com a parte de reabilitação. E em outro momento eu vou falar sobre isso. Então, em relação à dificuldade de aprendizagem, ela pode ser classificada como evolutiva. Como assim? Ela tem como característica dificuldades que são situacionais, como, por exemplo, a metodologia, a forma de que a escola apresenta o conteúdo para a criança. Então, às vezes, pela quantidade de alunos, fica difícil, não é, adaptar um conteúdo para uma criança especificamente. Então, é importante estar atento de como a criança está assimilando as disciplinas. Então, para isso, em cada avaliação de criança em fase escolar, eu sugiro que se entre em contato com a coordenação da escola, para que os professores possam fazer um relatório e a gente possa entender como que a criança, que recursos que a criança utiliza para aprender, por exemplo, matemática. Será que é uma criança que já tem, por exemplo, 10, 11 anos, mas ainda utiliza recursos de crianças muito pequenas, como, por exemplo, contar nos dedos
ou fazer palitinhos quando está fazendo uma conta de multiplicação. Eu já atendi crianças assim, crianças bem grandinhas com esses recursos de crianças menores. Com esses tempos de pandemia, fica difícil o acesso às escolas, mas não é por causa disso que a gente vai ficar sem ter esse contato, ele é muito importante. Então, temos aí o recurso da videoconferência para a gente falar com os professores, mas o relatório é indispensável, assim como o boletim da criança. Então, como estamos nesse ano, vindo desse ano de pandemia, e ainda com a pandemia em curso, eu sugiro que esse boletim desse ano não seja tanto uma referência. Então, peça o boletim do ano passado e aí a gente pode fazer uma comparação, né? Qual é o prognóstico do que eu estou falando, né? Dessa baixa metodologia de ensino, não é? Falo já, mas um outro fator também característico dessa classificação evolutiva seria uma baixa frequência à escola. Então, se o aluno não frequenta a escola, como é que ele aprende o conteúdo? E olha só o agravante que nós temos esse ano com muitas escolas que ficaram paradas porque não tem disponibilidade de tecnologia, não é? Diante a esse caos que a pandemia trouxe. Então, eu acredito que um prognóstico aí para 2021 é que essas dificuldades escolares aumentem muito, né? Haja uma procura, tanto de psicólogos para terapia como neuropsicólogos para avaliação. Outro fator assim muito importante, que eu já falei um pouquinho, são problemas pessoais e familiares temporários. Então, vamos pensar assim, uma criança que ela tinha até então um bom rendimento escolar, mas está acontecendo algum problema na família. Então, vamos pensar aí, pais em conflito, pais em separação, luto em família, por exemplo, a perda de um avô, né, de um parente próximo, né? Isso a gente pode colocar como problemas pessoais. Uma criança com uma baixa autoestima, uma criança que sofre bullying na escola. Muitas delas não querem ir para a escola. Por quê? Porque escondem da família, não sabem como lidar com a situação e aí ficam mais introspectivas, não é? Isso afeta muito a capacidade de aprendizado. Então, nós temos aí N fatores que podem prejudicar a criança na assimilação do conteúdo e fica dentro dessa classificação evolutiva. Então, em relação a esses itens que eu falei, qual o prognóstico? Então, o prognóstico é bom, tende a regredir quando os problemas situacionais eles são solucionados ou ainda vem com um apoio pedagógico. Então, eu costumo indicar para crianças, quando eu termino a avaliação, algumas intervenções que são muito importantes, como, por exemplo, uma avaliação com uma psicopedagoga. Então, essa profissional ela vai identificar que recursos a criança utiliza, além dos que eu apontei para a aprendizagem. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade em regras gramaticais, não costuma acentuar as palavras, dificuldade no sonzinho, não é? Naquela sílaba fonética da palavra, então ela vai ajudar a essa identificação. Uma outra profissional que é importante também a gente indicar na parte da conclusão do nosso laudo, caso necessário, seria uma avaliação com fonoaudiólogo. Então, por exemplo, uma criança com dificuldade de atenção auditiva. Então, vamos lá, o que é isso? Eu fiz a avaliação da atenção da criança e ela foi motivada com o teste, ela teve uma atenção focada, os resultados foram ótimos, dentro de uma estatística, não é? Mas e aí, ela fala para mim, verbaliza que algumas vezes não consegue entender algumas coisas que as pessoas falam. Tá. E aí eu faço um teste de consciência fonológica, né? Vamos entender como é que essa criança ouve o sonzinho das palavras, das rimas, o finalzinho principalmente das palavras, né? Aquela sílaba do meio, sílaba inicial. E aí continua com um bom resultado. Então, o que acontece? Por que a criança traz essa verbalização? Então, eu não consegui identificar alguma coisa mais significativa. Mas em um determinado subteste, eu percebo que a criança não repete
o que eu peço para ela verbalizar. Então, eu preciso de uma ajuda de um outro profissional para entender por que essa criança não está entendendo algumas coisas e ela verbaliza para mim essa questão. Não é? Tenho dificuldade de, às vezes, ouvir alguma coisa que os outros estão me dizendo. Então, assim, isso também é um ponto muito importante, né? Prestar atenção no que a criança traz, né? Temos aí o relato da escola, temos o relato dos pais e o que a criança traz, né? Das suas dificuldades, como que ela entende, não é? As dificuldades que ela tem. Então, eu falei agora que as dificuldades de aprendizagem, elas podem ter uma classificação evolutiva. E temos também uma classificação secundária, que são consequências das disfunções cognitivas e ainda dos problemas emocionais ou problemas específicos de leitura, escrita ou matemática. Então, como assim? Às vezes, a gente atende uma criança que ela tem dificuldade em cálculo, mas não chega a ser um transtorno, não é? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, vamos pensar que a criança, ela utiliza esses recursos que eu mencionei, de palitinhos, de contar com os dedos. Então, quando é uma conta mais longa, com 3 dígitos, né, tanto como com divisão ou multiplicação, ela tem dificuldade. Então, isso não significa que ela tem uma descalculia, por exemplo, que é um transtorno, onde a pessoa não consegue realmente fazer cálculos. Ela tem uma dificuldade de leve a moderada em matemática. Então, se houver um tratamento específico, sistemático e qualificado, também o prognóstico é bom, ou seja, muita reabilitação cognitiva. Então, ela vai ter que passar por uma avaliação, por um tempo, né, em tratamento, vamos dizer assim, com uma psicopedagoga, aula de reforço. E outra coisa que eu observo muito também nas crianças que eu atendo, um excesso de eletrônicos. Então, olha só, a tecnologia, ela é incrível, ela traz recursos fantásticos, não é? Mas muitas vezes a criança, ela perde muito tempo do seu dia ali naquela tarefa, principalmente em jogos. E aí falta estimulação em leitura. Então eu percebo que as crianças, as que eu atendo, né, até o momento as que eu atendi, elas têm uma leitura imprecisa, uma leitura em voz alta, insegura, sem entonação, sem a pontuação, sem aquelas pausas, não é? Isso também reflete na escrita. Porque a escola vai colocando conteúdo, não é? Então, essa base parece que em algum momento ela ficou um pouco fragilizada. E aí a criança vem com as disciplinas mais complexas e essa base fragilizada vai refletindo, não é, no desempenho da criança. Quando a gente fala em dificuldades mais graves de aprendizagem, nós estamos falando em transtornos específicos da aprendizagem, não é? Elas são dificuldades graves e elas estão presentes mesmo na ausência de estressores. Esses estressores foi o que eu mencionei aqui como exemplo. Por exemplo, questões emocionais da criança, né, o bullying, né, a perda de uma pessoa, um processo de luto, né, que não foi elaborado, conflitos com os pais, com familiares próximos, não é? Então, ele é considerado grave quando há pouca ou nenhuma evolução no tratamento. E esses sintomas, eles persistem ao longo da vida, né? Pode ter uma atenuação, mas não tem cura. Então, o prognóstico ele é bem limitado, depende da reserva cognitiva da criança, né? O que ela tem de inteligência, de funções, as funções executivas, né, que eu mencionei um pouco mais cedo, entre outras. Então, vamos pensar como exemplo um TDAH, que é um transtorno de déficit de hiperatividade, e a gente vai pensar que esses sintomas eles têm que persistir por pelo menos 6 meses, né? Apesar da ajuda extra e das intervenções.
As habilidades da criança, elas estão abaixo das expectativas da idade e causam prejuízo nas atividades acadêmicas, ocupacionais e cotidianas. Então, esses resultados, eles têm que ser confirmados por testes, tem que ser avaliada por uma equipe multidisciplinar, não só a neuropsicóloga, né? Quem fecha o diagnóstico é o neurologista ou um outro médico que tenha solicitado, não é? Esse problema da criança tem que começar na idade escolar, não é? E esse problema ele não pode ser devido a uma outra causa, como deficiência intelectual, uma deficiência de visão ou uma deficiência auditiva, não é? Então, o tratamento ele pode ser tanto uma estimulação cognitiva, nesses casos mais leves, onde a gente vai trabalhar com muita, por exemplo, no caso da criança que tem pouca leitura, né? Vamos incentivar essa criança a ler, não é? Reabilitação, quando a criança tinha já um bom prognóstico e houve um declínio. E a habilitação, quando ela nunca teve essa habilidade, tá? Então, o distúrbio de aprendizagem ele está ligado a um grupo de dificuldades mais pontuais, específicas, tá? Caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. Então, como assim? É uma questão de neurônios, de conexão, não é? O cérebro da pessoa que tem distúrbios específicos, ele funciona de uma forma diferente, mesmo sem apresentar as disfunções emocionais, dificuldades motoras ou físicas, ou condições sociais menos ou mais favorecidas, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu queria falar com vocês hoje, tá? Uma outra coisa que eu observo também, que os pais verbalizam para mim, né? Minha criança é muito devagar, né? É muito lenta, parece que não presta atenção nas coisas, eu falo, parece que não entende. Então, com a avaliação a gente vai entender como é o funcionamento cognitivo da criança e por qual motivo ela tem essa lentificação. Então, eu tenho recebido crianças com uma velocidade de processamento mais lenta. Então, como assim? Ela leva mais tempo para fazer suas tarefas. Então, são crianças que às vezes elas não entendem o que o professor diz, não é? E elas precisam de mais tempo para fazer as suas provas, né, os seus trabalhos. Então, são crianças também onde essa lentificação da velocidade de processamento afeta também a nossa memória operacional, que é uma memória de curto prazo que a gente utiliza para ter uma contenção de informações e resolver algumas coisas muito básicas e rápidas. Então, por exemplo, aquela criança que você fala assim, olha, escuta, vai lá na cozinha, pega um copo de água, vê se o fogão está com fogo ligado e vê se está chovendo, vê se lá no varal tem roupa e não esquece de, na volta, dizer para sua avó que eu estou querendo que ela venha aqui na sala. Então, veja só, você deu vários comandos aí para a criança. Então, uma criança com essa velocidade de processamento mais lenta, ela vai chegar nessa cozinha e já esqueceu aí metade dessas informações. Então, quando a gente identifica esses casos, a gente orienta a princípio, né, para os pais passarem essas ordens, né, de uma forma com mais etapas, né, de uma forma mais lenta, porque não adianta que a criança, nesse momento, sem uma intervenção, ela não vai dar conta de fazer tudo isso. Isso também reflete na escola. Então, tarefas assim com enunciado muito grande, a criança vai ter uma dificuldade de entender, de ter uma compreensão do texto. Também é observado que a criança tem uma dificuldade em copiar a matéria do quadro. Sabe aquela criança que olha para o quadro, escreve, olha de novo, escreve. Então, ela leva mais tempo para escrever as suas tarefas, né? O enunciado que ela tem para fazer. Então, tudo isso é a memória operacional que já vai declinando aí a velocidade de processamento. Então, percebam que uma avaliação neuropsicológica é muito complexa. O primeiro passo começa com a gente acolhendo essa família que vem com essa dor, com essa incerteza, essa criança que tem a dificuldade,
E o nosso papel nesse primeiro momento é de escuta, de acolhimento, de entender, né, a situação. E quanto mais informações a gente tiver, melhor. Então, por isso que eu friso a questão da gente ter o contato com a escola. Porque, às vezes, é um contato que ajuda muito. Já aconteceu de eu receber um bom relatório de uma escola que foi totalmente compatível com os dados que eu coletei na avaliação. Então, ajudou muito para a compreensão da família, o porquê da criança não ter esse rendimento escolar. Como também já aconteceu de relatórios não tão bons, não com muitas informações, onde a gente percebe que é um pouco difícil, não é? A escola ter uma observação mais singular, né, de um determinado aluno. Então, temos aí um ano de desafios, né, por causa dessa modalidade online. As crianças, na maioria, não se adaptaram e vem apresentando, assim, rendimentos ruins. Mas uma reflexão que a gente não deve deixar de ter é: será que esse rendimento já não era ruim antes e agora piorou um pouquinho por causa da modalidade online? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje, né, para começar esse projeto de lives, né, que desde o ano passado que eu vinha pensando, mas faltava um pouco de tempo, né, para isso. Temos aí dias corridos, mas eu espero, né, que a partir de hoje a gente inaugure um espaço de troca, de informação, de conhecimento. Então, quem quiser deixar sugestões, comentários, né, do que eu posso falar nas próximas lives. Então, o que eu quero dizer hoje também é que não deixe de estimular as suas crianças, não é? Como eu disse, os eletrônicos, eles são incríveis, mas se perde muito tempo com eles. Um tempo que a criança poderia estar estimulando outras áreas do cérebro, né? Através de leitura, uma leitura oral, através de desenhos, através do brincar, né? Promovam tempo de qualidade com as suas crianças, né? Reserve um tempo para isso, porque é muito importante. Reflete lá na frente. Então, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Vamos encerrar e aceito, né, sugestões, comentários, críticas. Quem quiser deixar uma pergunta, sugestões de tema. É isso. Então, convido vocês mais uma vez para conhecerem o meu site, que é o neuropsicóloganatal.com.br. Lá eu falo um pouquinho o que é uma avaliação neuropsicológica. Tem uma seção Saiba Mais, que tem alguns vídeos curtos sobre alguns transtornos, como a dislexia, o TDAH, né? Transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também um pouco sobre a aprendizagem. E também tem um espaço onde eu respondo algumas perguntas e vocês também podem deixar as suas. Então, obrigada pela atenção e até a próxima. Vamos nos programar para segunda-feira nesse mesmo horário. Um abraço a todos e ficamos por aqui. Um abraço para quem está aqui assistindo. Até a próxima.